Fala, galera! Beleza pura? Hoje vamos mergulhar numas paradas sinistras, aqueles momentos em que a mãe natureza resolveu dar um chega pra lá. Quando a Terra dá uma tossidinha, é a galera toda que fica gripada. O planeta sempre dá um jeito de mostrar quem é que manda no pedaço. Ele fala a língua dos tsunamis, furacões, incêndios e outras pedradas. Se preparem para descobrir os momentos mais arrepiantes em que a natureza deu um chega pra lá nos vacilos da galera. Chernobyl, quando o átomo se rebelou. Em 1986, o mundo ficou de cabelo em pé com o que parecia ser o trailer de um filme do fim do mundo. Chernobyl virou sinônimo de desastre nuclear. A explosão no reator número 4 mandou para o espaço uma nuvem radioativa. Cidades e vilarejos tiveram que ser abandonados às pressas. O impacto da radiação foi um verdadeiro caos. Milhares de pessoas foram expostas a níveis absurdos de radiação. A natureza começou a se recuperar. Chernobyl é um exemplo de que a natureza sempre dá um jeitinho. Tsunami no Oceano Índico. A fúria das águas. Em 2004, o mundo ficou de boca aberta com um dos maiores sopapos que a natureza já deu. O tsunami no Oceano Índico. Um terremoto submarino daqueles de fazer a terra tremer mais que quadrilha no São João, lá perto da Indonésia, fez surgir umas ondas gigantescas que varreram o litoral de vários países. A força da água era coisa de outro mundo. Cidades inteiras viraram migalhas. Milhares de vidas foram levadas num piscar de olhos e a paisagem costeira nunca mais foi a mesma. O tsunami, além de toda a destruição, mostrou que a relação do homem com a natureza estava mais frágil que telhado de zinco em dia de tempestade. Os manguezais, aqueles heróis da costa que protegem tudo e todos, foram devastados pela fúria das águas. O tsunami de 2004 foi um daqueles eventos de fazer a gente repensar a vida e a importância de proteger a natureza. Katrina, a fúria do vento e a negligência humana. Em 2005, os Estados Unidos enfrentaram o furacão Katrina. Um dos mais poderosos da história, deixou um rastro de destruição. Nova Orleans, abaixo do nível do mar, virou símbolo da tragédia. O Katrina passou por cima dos diques, inundando a cidade. O caos se instalou, mostrando a falta de preparação. O Katrina é um alerta para nos prepararmos melhor e combater a desigualdade. Amazônia em chamas. O pulmão do mundo em perigo. A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, tá pegando fogo, gente. Os incêndios florestais estão cada vez piores, transformando a floresta em um negócio triste de se ver. A fumaça dos incêndios encobre cidades e detona a saúde de milhões de pessoas. A floresta indo pro beleléu afeta os bichos e coloca em risco espécies únicas. A Amazônia está pedindo arrego, e a hora de agir é agora. Nuvem de gafanhotos. Praga bíblica ou alerta da natureza? Em 2020, o leste da África foi invadido por uma praga de gafanhotos, varrendo plantações e pastos. A praga colocou em risco milhões de pessoas. Mudanças climáticas e agricultura sem noção criaram o cenário perfeito. Os gafanhotos encontraram um banquete farto nas plantações. A praga se espalhou rapidamente, causando prejuízos enormes. Um lembrete de que a natureza é como um relógio. Mexer em uma peça desregula tudo. Haiyan, o super tufão que escancarou a fragilidade. Em 2013, o mundo viu de perto a fúria do super tufão Haiyan, um dos mais poderosos já registrados, nas Filipinas. Com ventos mais rápidos que o Bolt, o Haiyan deixou um rastro de destruição e tristeza por onde passou. Cidades inteiras viraram pó. Casas foram destruídas como castelos de areia e milhares de pessoas perderam a vida. A cidade de Tacloban, uma das mais atingidas, virou sinônimo de tragédia. Ondas gigantescas,
empurradas pela força do vento, invadiram a cidade, levando tudo o que viam pela frente. A infraestrutura da cidade, que já não era lá essas coisas, foi destruída, deixando a população desabrigada e vulnerável. A urbanização desenfreada, a ocupação de áreas de risco e a destruição dos manguezais, que serviam como escudo contra as tempestades, pioraram ainda mais a situação. Sem a proteção da vegetação, a costa ficou exposta à fúria do mar, aumentando a força das ondas e a destruição. O Haiyan é um exemplo de como mexer com a natureza pode dar muito, muito errado. O degelo. Crônica de um desastre anunciado. Um drama silencioso está acontecendo. As calotas polares estão derretendo mais rápido que picolé no sol. Montanhas de gelo estão virando rios, aumentando o nível do mar. O Ártico está mudando na nossa frente. O gelo está sumindo a cada verão. Na Antártida, o derretimento ameaça cidades e ilhas. O aquecimento global é o principal culpado. O degelo é um sinal de alerta vermelho. Bhopal, a tragédia que ainda assombra. Numa noite de dezembro de 1984, a cidade de Bhopal, na Índia, viveu um dos maiores pesadelos industriais da história. Um vazamento de gás tóxico numa fábrica de agrotóxicos da Union Carbide liberou no ar uma nuvem mortal, matando milhares de pessoas e deixando sequelas em outras milhares. A nuvem tóxica, um negócio sinistro chamado isocianato de metila, se espalhou pela cidade mais rápido que boato, atingindo principalmente as áreas mais pobres. Pessoas que estavam dormindo foram acordadas com tosse, ardência nos olhos e falta de ar. Muitas morreram sem nem entender o que estava acontecendo. O gás contaminou o solo, a água e o ar, deixando um rastro de doenças e sofrimento para as próximas gerações. Bhopal é um exemplo de como a ganância por dinheiro e a falta de cuidado podem ter consequências terríveis. A tragédia serve como um alerta para a importância da segurança nas fábricas, da justiça social e do respeito ao meio ambiente. Eyjafjallajökull, o vulcão que parou o mundo. Em 2010, um gigante que estava tirando uma soneca acordou na Islândia. O vulcão Eyjafjallajökull, com um nome difícil de falar que faria qualquer um tropeçar na língua, entrou em erupção, lançando cinzas e fumaça para o céu. O céu da Europa ficou escuro como se fosse noite, e o mundo viu de camarote um espetáculo da natureza assustador e bonito ao mesmo tempo. Mas a beleza da erupção escondia um caos aéreo nunca visto antes. A nuvem de cinzas do vulcão, levada pelo vento, se espalhou pela Europa, fechando aeroportos e causando o cancelamento de milhares de voos. O mundo, acostumado com a internet e a comunicação instantânea, se viu diante de um problema que ninguém conseguia controlar, que parou o tráfego aéreo por vários dias. O Eyjafjallajökull lembrou a gente da força da natureza e da nossa fragilidade. Mostrou que, por mais tecnologia que a gente invente, ainda estamos à mercê dos eventos naturais. A erupção, mesmo causando problemas, também mostrou a força e a beleza da natureza. A mensagem final. O futuro está em nossas mãos. Nessa viagem que fizemos pelo planeta, vimos de perto a fúria da natureza. Vimos como tsunamis, furacões, incêndios florestais, pragas e vulcões podem causar destruição e caos. Mas, mais importante que isso, vimos como a gente tem piorado as coisas, transformando desastres naturais em problemas ainda maiores. O planeta está dando sinais de que a gente precisa mudar. O aquecimento global, a extinção de espécies, a poluição e a exploração desenfreada dos recursos naturais estão levando a Terra ao limite. Ignorar esses sinais é como andar de olhos fechados para um precipício. A boa notícia é que ainda dá tempo de mudar o rumo dessa história. Cada um de nós precisa repensar suas escolhas,
viver de forma mais sustentável e pressionar os governantes e as empresas a fazerem a sua parte. O futuro do planeta e da nossa espécie depende da nossa capacidade de viver em paz com a natureza. E aí, o que será que vai acontecer agora? Esses são só alguns exemplos de como a Mãe Natureza pode reagir quando a gente exagera na dose. Ela é poderosa, imprevisível e muito paciente, mas quando ela resolve agir, segura o forninho. A Terra fala a língua dos vulcões, dos furacões, dos terremotos. Cabe a nós, que nos achamos os espertões do pedaço, aprender a ouvir e respeitar os recados dela. O futuro do nosso planeta e da nossa própria espécie depende da nossa capacidade de conviver em harmonia com a natureza. E você, acha que a natureza está se vingando da gente? Deixa seu comentário e não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos sobre os mistérios do nosso planeta.